Oi, gente abençoada, tá tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com você, com a sua casa e com a sua família. Gente, de vez em quando eu apareço aqui no canal, de repente eu dou uma sumida, né? Ainda apareço aqui de novo com essa cara de sono, né? Ignorem a minha cara de sono, gente, é porque agora na parte da manhã é o horário melhor que eu tenho para gravar, que é enquanto a minha filha tá dormindo. Então, realmente eu acabei de acordar agora, por isso que eu tô com essa cara de sono, tá? Então, ignorem a minha cara de sono. Mas eu tô aqui de volta, né, depois de um mês aí, e finalmente hoje para poder contar o relato de parto da minha filha, né, que é um testemunho. E aqui no canal eu sempre me proponho a contar os testemunhos da minha vida, porque Deus nos chamou para ser testemunhas, né? Então, eu preciso contar para você aquilo que Deus fez na minha vida. Eu não posso contar para você o que Deus fez na vida do meu vizinho, ou do meu colega, ou do meu amigo, ou da minha amiga, né? Eu tenho que contar para você aquilo que Deus fez na minha vida, né? Daquilo que eu experienciei com Ele, né? E o relato do parto da minha filha é um testemunho de uma coisa muito grande que Deus fez na minha vida, e foi muita resposta de oração o parto da minha filha, que foi uma coisa que eu comecei a orar desde o começo da gravidez dela. Eu orava muito pelo meu parto, e Deus me deu o parto que eu considero dos sonhos. Para mim foi o parto dos sonhos, né? Então eu voltei aqui para poder contar esse testemunho. Eu não sei quantas pessoas esse vídeo vai alcançar, também não me importa o quantitativo de pessoas que ele vai alcançar, contanto que ele alcança as pessoas certas. Eu tenho certeza que vai alcançar as pessoas certas, porque Deus vai direcionar ele para as pessoas que precisa direcionar. E é isso que importa, né, gente? Então, para você que não sabe, eu tenho 3 filhos. Eu tenho o Pedro de 10 anos, tenho o Otávio de 7 e tenho a Maria que fez 1 ano agora, né? E o parto do meu primeiro filho, que é o Pedro, foi um parto muito traumatizante, onde eu sofri violência obstétrica. Eu fui muito maltratada mesmo. E essas sequelas dos maus tratos que eu sofri no parto do Pedro se estenderam ao longo de muito tempo, muito tempo. Teve o pós-parto e eu tive sequelas desses maus tratos, e depois, durante muito tempo, eu ainda fiquei sequelada de muitos traumas aí. Então, essa parte assim de parto, para mim, é uma área que me é muito sensível, pelo meu primeiro parto ter sido muito traumatizante, entendeu? Toda grávida sabe, né? Toda grávida sabe que o que acontece com a gente no parto e no pós-parto marca a nossa vida literalmente, assim, muito. Porque é um momento que você está muito frágil, muito sensível. Então, não é fácil. E o parto do Pedro foi muito difícil. O do Otávio, em contrapartida, foi mais tranquilo, porque eu peguei uma equipe médica melhor, que me tratou melhor. Mas a cirurgia do Otávio foi muito mal feita, né? Eu tive 3 cesáreas, foram 3 partos cesáreas, e a cirurgia do Otávio foi muito mal feita. Inclusive, um ponto dele estava até solto quando eu cheguei em casa. Não inflamou, não deu seroma, nem nada dessas intercorrências, porque Deus não permitiu. Porque se não fosse a misericórdia de Deus, poderia ter acontecido alguma coisa, porque foi muito mal feita a cesárea do Otávio. Eu tive queloide no corte, etc. E para você que não sabe, né, se vocês não sabem, eu engravidei da Maria Vitória na pandemia. Então foi muito difícil. Isso também é assunto para um outro vídeo. A gravidez da Maria Vitória foi uma gravidez de muita superação. E eu pretendo trazer o vídeo disso, né, falando, relatando com mais detalhes isso mais para frente. Mas a gravidez da Maria Vitória foi uma gravidez de muita superação, né? Por isso, até completar 1 ano dela, essa semana passada, foi, assim, muito emocionante, porque Deus sabe o que eu e ela passamos ao longo da gravidez, né? De uma gravidez na pandemia, com muito luto, isolamento, solidão, né? Mas Deus estava lá, né? Ainda que pode ter faltado muitas coisas, mas Deus não me faltou. E acredite, Deus é suficiente, tá? Deus, ele é suficiente pra gente. A gente acha que não, mas é. A gente percebe isso nos desertos que Deus nos coloca, a gente percebe que ele é suficiente. Então, eu orava muito pelo parto da Maria. Eu orava muito pelo parto da Maria porque eu não queria ter trauma, eu não queria ter sequela, eu não queria lembrar do parto da Maria com dor, com sofrimento, né? Como eu me lembrava do parto do Pedro.
e o do Otávio ficou ali no meio termo, mas eu falo muito do Pedro porque foi o meu primeiro parto. Então, eu orava muito para que eu não ficasse com sequela. E eu me lembro que, a Maria nasceu dia 21 de setembro, numa terça-feira. Quando foi na segunda-feira, acho que foi na segunda-feira, se eu não me engano. Na segunda-feira eu comecei a me ficar muito ansiosa, porque geralmente no final da gravidez a gente fica muito ansiosa e cansada, porque a gente fica muito cansada também. Então eu queria que ela nascesse, ao mesmo tempo eu ficava ansiosa, porque pelas contas do cartão de gestação, ela era para ter nascido no dia 13. A data prevista de parto dela era o dia 13 de setembro. E a gente já estava aí no dia 20 e ele ainda não tinha nascido. Então ficava aquela dúvida na minha cabeça, será que eu já estou com 41 semanas? Porque com 41 semanas a gente precisa tirar o bebê porque pode ser arriscado para ele. Então a gente decidiu ir na maternidade aqui de perto, né? E eu fui lá na maternidade e quando chegou lá eles me examinaram e não tinha sinal nenhum de parto. Fizeram um cardiotoco, né? Para saber como a Maria estava e estava tudo ok. E ali quando eu estava dentro daquela sala, o médico que me atendeu depois, né? Um me atendeu primeiro e o outro me atendeu depois para poder ver o resultado dos exames, se estava tudo certo, do cardiotoco. E eu fui no município aqui perto da minha casa e ele falou assim, você ainda não tem sinal de trabalho de parto, mas se você quiser fazer uma cesárea eletiva, você pode ir para a maternidade do seu município, né? Que lá com certeza eles vão fazer uma cesárea em você, você já era para estar com essa criança no colo, porque eu já estava com 40 semanas, né? O bebê já estava ali prontinho para nascer. E na hora que você escutar isso, começa a te bater uma ansiedade. Por quê? Porque você tá cansada, você quer ter seu bebê no colo logo. É tudo assim muito uma incógnita, né? Você não sabe se vai entrar em trabalho de parto, você não sabe se vai precisar internar para induzir em parto. O final da gestação é sempre um mistério, né? Pelo menos as minhas foram assim. E nessas horas que a gente está muito ansioso, é sempre bom ter alguém para te colocar no chão, alguém pé no chão para te colocar no chão. E quando ele falou isso, me botou uma pulga atrás da orelha. Poxa, será que eu não devia pegar minhas bolsas e ir para essa maternidade para poder ver o que se já está na hora de tirar a Maria e tal? E nesse momento né, no momento que foi o ápice da minha ansiedade, e aí já vai o meu adendo para você, que a ansiedade é uma má conselheira, né? É sempre bom quando a gente está no auge assim da ansiedade ter alguém para te colocar com o pé no chão, porque a gente pode fazer muita besteira se a gente for aconselhado pela ansiedade, né? E eu me senti tentada a ir para essa maternidade para fazer a cesárea da Maria, né? Só que aí meu esposo me colocou com o pé no chão e falou: Aline, calma, calma que daqui a pouco essa menina tá aí, daqui a pouco você passa mal e ela chega e ela nasce, né? E eu resolvi esperar, né? Tava tudo certo, então se ela tava com 40 semanas, como eles tinham falado, né, pelas contas dele, então dava para esperar. Porque gerar um filho é muita responsabilidade, a gente fica ali tendo que tomar a melhor decisão pensando na criança, né? Então eu vim para casa e eu sempre reclamando, né? Porque no final da gravidez é muito cansativo. E eu sempre reclamando, meu Deus, mas essa menina não nasce, mas essa menina não chega. E eu me lembro que nessa segunda-feira, da segunda-feira para terça, era virada de lua. E eu já nem acreditava mais nesse negócio de virada de lua. Não me lembro se dos meninos influenciou, do Pedro, eu me lembro que não. Mas do Tavinho, eu não me lembro se foi virada de lua também. Mas aí quando chegou meia-noite certinho, né, de segunda para terça, do dia 20 pro dia 21, no dia 20 eu tinha ido na maternidade, e quando chegou nessa madrugada de segunda para terça, meia-noite certinho de madrugada, eu comecei a passar mal da Maria. E eu comecei a sentir contração. E eu passei a noite toda sentindo contração. Do parto da Maria Vitória foi o parto que eu mais senti dor. Do Otávio eu senti dor também, mas eram as contrações mais tranquilas, né? Da Maria foi o que eu mais senti dor, aquela dor mesmo. Então eu passei a noite toda sentindo dor e me segurando
para mim, quando fosse para o hospital, eu já estar com o mínimo possível de dilatação para ficar internada. Então eu passei essa madrugada de terça-feira toda passando mal. Eu queria tanto sentir dor e literalmente nessa madrugada eu comecei a sentir dor, né? Então eu passei a madrugada toda acordada, sentindo dor. Quando foi 9 horas, quando chegou assim por volta das 8, 8 e pouca, eu avisei o meu esposo que eu queria ir para a maternidade porque eu não queria voltar nessa maternidade daqui. Porque provavelmente eles não iam querer fazer o parto dela e iam me mandar voltar para casa ou então para a maternidade do meu município, que é lá no centro, lá de Nova Iguaçu, lá. Então, eu não queria voltar ali. Eu queria ir para o Rocha Faria, que foi onde eu tive meu segundo filho. E daí eu pensei, daqui até o Rocha Faria, o tempo que eu tô tendo contração é longe. Então, como eu já passei a noite toda com contração, a gente vai logo para lá, porque né, não tem como também esperar muito, porque nunca se sabe como um parto vai se encaminhar, né? Então, quando chegou de manhã, eu pedi meu esposo para me levar. E eu me lembro que nas orações que eu fazia acerca do parto da Maria, eu falava que eu não queria ter trauma. E eu falava que eu queria ser bem tratada, porque o mínimo que uma mulher que vai ter um bebê precisa é ser bem tratada. Ela pode ter filho no hospital que não tem muitas condições, que seja um hospital simples, humilde, mas se ela for bem tratada já faz toda a diferença, porque o maltrato na gravidez marca muita gente, né? É mais sofrido do que de uma pessoa que não esteja, uma pessoa que não vai ter neném, uma pessoa que não está grávida. Para a grávida, aquele maltrato se agrava muito mais, porque a mulher está muito frágil, muito sensível. Então, as minhas orações para Deus é que eu não fosse maltratada. E em questão do parto, eu ainda tinha esperança de ter o parto normal. Mas quando foi chegando no final da gravidez, o Espírito Santo de Deus me conduziu a orar diferente, a orar para que Deus me desse o parto que fosse da vontade dele. E aí eu já começo falando que é muito difícil a gente orar e pedir a Deus para fazer a vontade dele, porque às vezes a gente quer que a vontade de Deus esteja de acordo com a nossa. E nem sempre a vontade de Deus vai estar de acordo com a nossa, mas acredite, a vontade de Deus é a melhor coisa. A vontade de Deus é a melhor coisa. Por isso que lá na oração do Pai Nosso fala, seja feita a tua vontade. Porque a gente tem a nossa vontade, mas a vontade de Deus é melhor do que a nossa. Então, no final da gravidez, eu comecei a ser conduzida a orar para que Deus me desse o parto que fosse de acordo com a vontade dele. Mas que esse parto não me deixasse sequela, porque eu não queria ter sequela de traumas do parto da Maria Vitória. Eu não queria lembrar do parto dela com dor, com tristeza, com amargura. Até porque um parto traumático vai te trazer um pós-parto traumático também. Porque do Pedro eu tive uma espécie de depressão pós-parto por conta de todo o maltrato que eu tinha sofrido no parto dele. Então eu não queria ter sequela. Então, que fosse o parto que Deus escolhesse, que fosse o parto melhor, mas que eu não tivesse sequela, até porque se eu tivesse um parto normal forçado, também aquilo iria me traumatizar, né? Então eu não queria ter um parto e não, que me traumatizasse. Então quando eu cheguei lá no Rocha Faria, eu acho que eu era a única mulher lá em trabalho de parto. Apesar de não parecer que eu estava em trabalho de parto, porque apesar de estar sentindo dor, eu não ficava gritando nem nada dessas coisas. Eu estava ali me segurando, apesar de que eu estava sentindo muita dor já desde meia-noite. Mas eu estava ali tentando me segurar. Quando eu entrei na sala, gente, quando eu cheguei lá no Rocha Faria, eu já fui muito bem tratada. Muito bem tratada. Desde a porta, parece que chegou alguém lá antes de mim e falou, se prepara que a Aline tá chegando aí. Então, tipo assim, eu fui muito bem tratada. E era tudo que eu tinha pedido a Deus. Por isso que eu falo que é o parto dos meus sonhos. Porque o meu sonho era ser bem tratada. E desde que eu entrei ali no Rocha Faria até a hora que eu tive alta dali com a minha filha, eu fui muito bem tratada. Então eu fui muito bem recebida na recepção. Minha cunhada pôde ir comigo. Não, ela e meu esposo não puderam entrar, mas aquilo ali para mim já não era novidade, então para mim foi tranquilo. Quando eu passei lá com as médicas, né? Quando eu entrei na sala, tinha 2 doutoras que me atenderam também, me trataram super bem. Quando elas fizeram o toque, eu estava com 3/4 de dilatação, que 4 centímetros de dilatação já é considerado o trabalho de parto ativo, ou seja, você já começou literalmente o seu trabalho de parto. Então, o protocolo já manda internar com essa quantidade de dilatação. E quando eu cheguei lá, ela falou que eu já estava com 3/4 e já estava com o colo do útero mole ou aberto, né?
já estava com o colo do útero aberto, ou seja, Maria já estava descendo, e que ela ia me internar. E eu quero parar um pouquinho o testemunho para poder ler aqui a palavra que faz muito sentido, falando do meu parto, que está em Jeremias no capítulo 29, no versículo 11, que fala assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Essa palavra fala muito forte no meu coração quando eu lembro do parto da Maria. Que Deus, ele sabe os pensamentos que ele tem ao nosso respeito, né? E são pensamentos de paz, para nos dar o fim que a gente espera, né? E essa palavra se cumpriu assim na minha vida, tratando do parto da Maria. E no parto da Maria a gente ainda estava na pandemia. E a minha preocupação era que eu pudesse ficar com alguém lá, porque eu não queria ficar sozinha. Quem teve parto cesárea sabe que é muito difícil você cuidar de uma criança estando sozinha. Do meu primeiro filho eu tive que ficar sozinha, mas dela eu não queria. Por isso que eu fui por Rocha Faria, porque lá eu poderia ter acompanhante. Então elas me examinaram, a Maria já estava, né, já estava em trabalho de parto e tal, e me internaram e, gente, eu não tenho que reclamar, eu fui muito bem tratada. Assim, parecia que um hospital de primeira linha, fui muito bem tratada, sabe? Elas me internaram, eu perguntei, doutora, eu vou ficar internada? E ela vai, você vai ficar internada, já está entrando no trabalho de parto, aí fez lá minha papelada, minha documentação. Daí eu me despedi da minha cunhada, do meu esposo, e eu fiquei muito feliz porque eu não me precipitei no dia anterior de ir para outro lugar para fazer a cesárea da Maria. Porque eu também queria entrar em trabalho de parto. Olha aí, essa era uma das minhas orações, que eu entrasse em trabalho de parto. Que a Maria desse sinal de que estava na hora dela nascer. E graças a Deus que eu não fui antes, né? Porque eu poderia me arrepender. Então, ali eles me internaram, me despedi do meu esposo. Aí fui para uma outra sala para poder botar os acessos no braço. Também fui muito bem tratada. Fiquei ali, botei minha camisola, fiquei ali esperando. Falei para entrei em contato com a minha família para avisar que, né, eu ia ficar internada, que a Maria ia nascer. E quando eu tava lá na sala lá, eu ainda tava sentindo contração? Tava. As contrações estavam cada vez mais fortes. A Maria podia ter nascido de parto normal? Podia. Se Deus quisesse que ela nascesse de parto normal, nesse meio tempo que eu fui internada, até a hora que eu entrei na sala de cirurgia para fazer a cesárea, ela poderia ter nascido. Mas ela não nasceu porque Deus não quis. Porque poderia ser um parto traumático para mim. E a oração que eu fiz a Deus é que não fosse traumático. Sendo cesárea normal, eu não queria passar por nenhum tipo de trauma. Então, ali eu botei o acesso, aí fui para essa sala de pré-parto, né, para esperar a sala de cesárea ficar desocupada. Elas já tinham decidido que eu faria a cesárea, porque eu cheguei lá, minha pressão estava um pouquinho alterada, pouquinha coisa. Estava 14 por 10, se não me engano. E como eu já tive 2 gestações de parto cesárea, né, e já logo me encaminharam para cesárea direto, né, apesar de que se fosse a vontade de Deus eu teria tido parto normal. E ali no pré-parto eu fiquei esperando, as meninas brincaram comigo, foi um momento assim muito legal mesmo, literalmente muito legal. Não podia já não podia comer. Depois eu já fui para outra parte, que foi para poder botar sonda, para poder esperar a cesárea. E quando eles me botaram na maca para poder levar para cesárea, que eu entrei naquela sala de novo, né, dá um medinho, né, a sala de cirurgia dá um medinho, uma sala muito gelada, né, e ali você sabe que você vai estar ali na mão do médico, vai ser anestesiado, se o hospital pegar fogo e todo mundo sair correndo, você não consegue sair correndo. E eu sempre peço Deus para entrar comigo. Eu sei que ele já está comigo, mas eu peço ele para, né, para estar ali ungindo a mão dos médicos, né. E eu entrei ali e começaram a fazer a minha cesárea. Foram 2 médicas que fizeram a minha cesárea. E o anestesista me tratou tão bem, muito bem, me deu toda a assistência, coisa que eu já não tive do Tavinho. Também não tive muita assistência do anestesista no parto do Tavinho, da Maria. O anestesista ficou ali o tempo todo comigo. Na hora de me anestesiar, graças a Deus foi tudo bem. Eu achei que ia ter dificuldade, porque eu estava tendo contração no momento da anestesia, então
Em tudo que vinha contração, a vontade era de você se encolher, levantar. E eu tinha que ficar ali abaixada, né, para poder tomar a anestesia nas costas. Graças a Deus correu tudo bem com a anestesia. E elas começaram a fazer a cesárea, né? E quando foi 11h30, se não me engano, 11h30, eu ouvi o choro da Maria, né? A Maria tinha feito cocô na barriga também, né? E a Maria nasceu, graças a Deus, com muita saúde, com 3 quilos 482, uma meninona, chorando, fazendo uma algazarra no centro cirúrgico, gritando, né? E eu me lembro que a doutora pegou ela e veio trazer para mim, né, a pediatra, né? Aí trouxe para mim e falou assim: parabéns, mamãe, parabéns pelo seu menino. Aí eu olhei para ela assim e falei: menino? Como assim, menino? Aí ela olhou de novo e falou assim: ah, não, é uma menina. Porque já tinha tido muitos meninos ali ao longo da madrugada, né? E a minha cesárea, as médicas foram assim tão cuidadosas assim com a minha cesárea, coisa que eu não tive no parto do Tavinho, que elas ficaram ali muito tempo ali me fechando. E eu sei quando a cirurgia é bem feita, quando demora, porque a do meu primeiro filho foi assim, a cesárea demorou e foi muito bem feita. Então a da Maria também, elas ficaram ali bastante tempo, ali me fechando, limpando. E a cesárea foi muito bem feita mesmo a cesárea da Maria. O corte, os pontos, foi tudo muito bem feito, né? E ali, graças a Deus, a Maria nasceu, né? A minha pressão não alterou, ficou normal ali depois que ela nasceu. Já imediatamente quando ela nasceu, a pressão já foi para 10 por 7. E foi uma bênção para mim, né? A minha estada ali no hospital também foi muito, muito, muito assim, maravilhosa, sabe? Eu tive pessoas maravilhosas para ficar ali comigo, apesar de estar na pandemia. Tive acompanhante, né? No outro dia, no sábado, no outro dia eu já pude dar banho na Maria, já cuidei da Maria. E quando eu tive alta do hospital, eu senti até um pouquinho assim de saudade de estar ali, porque foi tão bom, eu fui tão bem tratada ali, eu tive tanta assistência ali, até depois para levantar, para tirar o curativo, para tomar banho, né? Porque eu tive ela 11h e pouca da manhã, mas eu só poderia levantar 11h e pouca da noite, né? Tem que ter um espaço aí até a hora de você poder levantar. E eu tive muita assistência, fui muito bem atendida, a enfermeira que me ajudou também, me ajudou, foi muito solícita, muito educada. E quando eu tive alta, assim, eu não tive sequela nenhuma. Eu tive muito, muito boas memórias ali dos momentos que eu fiquei ali no hospital, com a Maria, minha cicatrização, minha recuperação em casa, né? Não tive baby blues, não tive aquela tristeza, aquela melancolia, né? Que acontece, é muito comum acontecer nas gravidezes, né? Eu não tive dela, graças a Deus. E esse pequeno relato que eu tô trazendo aqui é para reforçar o que eu sempre falo aqui no canal, que Deus ele é fiel, né? Os pensamentos dele vai além do que o nosso. O nosso pensamento alcança aqui. O de Deus é infinitamente além daquilo que a gente pode imaginar. Então, ainda que muitas vezes a gente, como ser humano falho, pecador que a gente duvida daquilo que Deus pode e daquilo que ele vai fazer ou daquilo que ele falou que vai fazer. Mas quando chega o tempo dele fazer, ele faz. E o jeito de Deus fazer surpreende a gente, porque a gente olha para aquilo assim e fala: gente, como eu queria fazer isso aqui tão pequenininho e Deus foi tão além do que aquilo que eu imaginava que seria. Foi assim o parto da Maria, né? Deus fez além. Eu poderia ter me precipitado na terça-feira, ido para um lugar que não era para ir, de repente lá eu poderia ter sido maltratada ou ter induzido meu parto, me forçado a fazer um parto normal, não sei. E eu ia estragar todo o projeto que Deus já tinha de resposta às minhas orações, as orações que eu fiz ao longo de toda a gravidez. Então, para terminar o vídeo, se você está orando no propósito, se eu estou orando no propósito, vamos esperar Deus responder, vamos esperar Ele fazer o que Ele tem para fazer. Não vamos se precipitar igual Abraão fez de não esperar a promessa dele ter outro filho com outra pessoa que Deus não mandou ter.
mas vamos esperar Deus fazer o que Ele tem para fazer, porque o jeito de Deus é infinitamente melhor do que o nosso. Tá bom, gente? Que Deus possa falar com você através desse breve testemunho. Deu para contar tudo aqui. Eu não passei todos os detalhes, de repente mais para frente eu gravo um vídeo com mais detalhes sobre a gestação da Maria, e outras coisas mais. Mas por hoje foi isso. Que Deus possa falar com você, ao seu coração. Que Deus possa abençoar você, a sua casa, a sua família. E, se Deus permitir, estaremos aqui no próximo vídeo, tá bom? Deus te abençoe.